Olá, bem-vindos à nossa primeira aula do Programa de Capacitação de Educadores, que a gente vai abordar o tema da inclusão escolar de crianças com autismo. Inicialmente, eu queria apresentar quem somos nós. Nós somos pesquisadoras e terapeutas, né, psicólogas, educadoras, que somos vinculadas, né, à Associação Pequenos Navegantes, que é uma ONG sem fins lucrativos, que acolhe e oferece orientação parental a famílias de crianças autistas em situação de vulnerabilidade econômica, assumindo também um papel educacional de treinar e conscientizar profissionais sobre o autismo através de palestras, rodas de conversas e formações em escolas. Bom, e aí fomos então convidados, né, juntamente com a Fundação Catarinense de Educação Especial, para desenvolver esse programa de capacitação, né? E aí, em cima desse programa, a gente elaborou uma pesquisa para avaliar a eficácia dessa capacitação. Então, o objetivo é, além de desenvolver e implementar a capacitação, nós também vamos avaliar a eficácia e aí, essa capacitação, perdão, vai ser destinada aos professores da rede de ensino regular de Santa Catarina, né, de São José, nesse primeiro momento. Essas escolas, elas foram selecionadas pela Fundação Catarinense de Educação Especial, e o programa, ele é, então, financiado através de verba pública estadual. Como eu falei, a gente vai fazer uma avaliação deste programa, então elaboramos, né, um projeto de pesquisa que está inscrito na plataforma Brasil e já aprovado pelo Comitê de Ética, em parceria com o Laboratório de Estudo e Extensão em Autismo e Desenvolvimento da UFMG e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFSC. Bom, aqui apresentando rapidamente o time de pesquisadores, então, como orientadora, né, Andréia Vieira Zanella, que é docente do Programa de Pós-Graduação de Psicologia da UFSC, a Maria Luísa Nogueira, que também é psicóloga, pesquisadora e docente da UFMG, e ela é coordenadora, né, da especialização em transtornos do espectro autismo, desenvolvido lá pelo LID da UFMG. Eu, né, Laura Kemp de Matos, que sou psicóloga clínica, pesquisadora, fui supervisora e coordenadora de pesquisa do Instituto Farol, tenho graduação, mestrado e doutorado em psicologia aqui pela UFSC. Temos a Fernanda Dantas com a gente, que é graduada em psicologia pela UFMG e neuropsicóloga, vai estar junto aí com algumas escolas. A Clarice Gomes também, psicóloga graduada pela UFMG, especialista em ABA, no processo de certificação para internacional, né, em análise do comportamento aplicada. A Ciliara Borges, que também vai estar, todos os pesquisadores e auxiliares, vocês vão ter algum contato nas escolas ou aqui nas aulas. A Ciliara, ela é mestre em educação pela UFSC e está fazendo uma pós-graduação em neuropsicologia e autismo. Temos os nossos auxiliares de pesquisa, as nossas auxiliares, que é a Gabriela, psicóloga também pela UFSC, e aplicadora, né, de terapia ABA para autismo. A Isadora também, ela ainda é estudante no último ano de psicologia, e ela é assistente terapêutica e tem intervido, assim como a Andriele, com a intervenção precoce em autismo, assim como a Gabriela também. A Andri também formada em psicologia pela UFSC. E aí o nosso time administrativo, a Ana Bonifácio, que está nos ajudando com a parte da gestão administrativa do projeto, Nicole Tamarossi, que é advogada e mãe atípica, então tem nos auxiliado na orientação jurídica e a gestão de riscos do projeto, a Nery, que é a presidente atualmente da Associação de Pequenos Navegantes, que também é psicóloga, pós-graduada em Psicologia Social e Comunitária. Bom, escrevendo um pouco para vocês, né, de como se organizou, como que a gente foi desenhando o programa, a gente dividiu em 5 etapas. Então, a primeira etapa foi a apresentação dos pesquisadores e dos participantes,
às diretoras das escolas, né, aos professores, para que a gente constatasse se havia ou não interesse de participar da pesquisa e do programa. E aí a assinatura do termo de consentimento, dos termos de assentimento, para passar então para a segunda etapa, que se constituiu na entrevista com os docentes. A gente teve um momento também de alinhamento com os professores do AEE e avaliação das crianças via anamnese com os familiares. Além disso, a gente fez também observações em sala de aula. Por que a gente escolheu só os docentes, os regentes das turmas para fazer essa pesquisa? A gente vai entrevistá-los no início e no final da pesquisa para ver se, de fato, a capacitação foi ou não efetiva para a prática deles. Então, por isso, a gente selecionou os regentes como pessoas que vão nos fornecer esses dados da pesquisa. Mas o curso, né, o programa de capacitação é para todos, não só para os professores regentes, mas para os auxiliares de educação especial também, para os professores do AEE, dessas escolas selecionadas. E aí a gente fez essas observações iniciais em sala de aula, tanto do grupo experimental como do grupo controle, então a gente vai estar trabalhando com crianças que estão compondo esse grupo experimental, que nós vamos fazer toda a elaboração do PEI junto com vocês, agora a partir do segundo semestre, e um grupo controle de profissionais que não receberam a capacitação e não estão tendo esses encontros, né, de planejamento do PEI, não vão ter esses encontros. Bom, aí na terceira etapa, então, o curso EAD propriamente dito, que vocês já estão fazendo, né? Que são 4 encontros, são 4 módulos, perdão, e essas aulas presenciais, né? Eu estou trazendo aqui uma gravação, que a gente não conseguiu gravar a aula no dia do encontro presencial, mas essa gravação espero que chegue para todos que não puderam estar presentes. Que a gente, então, a partir dos módulos do EAD, nós montamos aulas presenciais, para que a gente pudesse ter esse espaço de diálogo, de discussão dos casos, né, das salas de aula de vocês. Bom, aí a etapa 4 é quando a gente vai elaborar o plano de ensino individualizado. Então, a ideia é que agora, a partir do segundo semestre, a gente debruce sobre as necessidades do nosso aluno e realize supervisões quinzenais para que a gente possa auxiliar vocês no desenvolvimento desse plano de ensino individualizado. Além disso, a gente previu também no programa um acompanhamento presencial das auxiliares de pesquisa. Na etapa 5, então, o que a gente vai fazer? A gente vai reavaliar de novo as crianças, via essa anamnese que a gente elaborou com os familiares, vai fazer novamente as observações em sala de aula, tanto da sala controle quanto do grupo experimental, e vamos refazer as entrevistas também com os docentes, para que a gente possa ter esse comparativo do antes e o depois do programa de capacitação. Bom, aqui só trazendo um pouco do conteúdo, né, do curso EAD, o título dele é Transtornos do Espectro Autismo, Recursos para a Inclusão Escolar. O módulo 1 traz discussões preliminares, o módulo 2, os caminhos do desenvolvimento e da aprendizagem, o módulo 3 vai falar da análise do comportamento e o módulo 4, o papel da escola e a relação com a família. Já as aulas presenciais, essa primeira aula a gente vai falar sobre a introdução do transtorno do espectro autista e a apresentação geral do programa. A partir da aula 2, como as crianças aprendem. Aula 3, a gente vai falar dos recursos práticos para educadores. A aula 4, prevenção de comportamentos interferentes. Essas aulas elas têm carga horária, né, de 3 horas e vão acontecer no auditório da Fundação Catarinense em dias e horários pré-definidos. Todas elas vão ser gravadas e vão ser disponibilizadas no próximo ano para os profissionais do grupo controle que não receberam a capacitação, que não estão recebendo a capacitação durante esse ano de 2025. Bom, um pouquinho do nosso cronograma em etapas. Então, a previsão é que a gente realmente encerre em dezembro, que possamos, né, avaliar a pesquisa e produzir
artigos, enfim, discussões para que a gente possa ter uma melhora aí no processo de inclusão escolar das crianças com autismo. Bom, para começar a nossa discussão, eu trouxe essa ideia para a gente entender quando é que acontece a passagem do que a gente chamava de natureza para o que se torna cultural. Então, quando a gente tem na evolução humana o uso de um instrumento, a gente passa a desenvolver uma cultura. Então, a partir do momento que o Homo sapiens, né, pega um instrumento, uma ferramenta para atingir, ele modifica a natureza, ele passa então a desenvolver uma cultura. E é essa cultura, essa organização em grupos, que vai possibilitar o desenvolvimento da linguagem e também dos nossos processos psicológicos superiores, pensamento, imaginação. E aí a gente vê que na história da espécie humana foram histórias de pessoas singulares que foram modificando a história da espécie humana como um todo. Até a gente chegar hoje em instrumentos tão complexos, né, de robótica, enfim, que jamais se imaginaria que a gente conseguiria chegar lá atrás, né? Mas foi essa intervenção do homem na natureza que foi possibilitando a ele o desenvolvimento de uma cultura que está em constante processo de desenvolvimento. E aí, como que a gente tem o desenvolvimento infantil neste meio todo, né? O nosso cérebro, ele é equipado para possibilitar a nossa sobrevivência social, né? Ele é equipado para essa exploração do mundo físico e social. Então, a gênese do desenvolvimento infantil, ele se dá nessa relação sociocultural. A gente percebe, né, o tanto que o bebê ser humano, ele é dependente do cuidado do outro. Se a gente comparar com outros animais, né, eu sempre lembro de um vídeo que eu assisti do nascimento de uma girafa. A girafa cai lá de cima daquela altura e no mesmo momento ela já vai com as patinhas todas tortas, já se levanta e já vai atrás da mãe para mamar, né? O bebezinho humano não, ele precisa muito desse cuidado social, né, nos primeiros momentos e nos primeiros anos da vida. Então, desde o início do desenvolvimento, os bebês humanos, eles são mais capturados por rosto, por vozes, por movimentos das outras pessoas, em detrimento aos objetos. Então, o sorriso social, né, o primeiro contato ali de uma interação recíproca se dá nessa tendência do nosso cérebro, né, para explorar esse mundo físico e social. Bom, então a gente entra numa discussão, né, pensando nas crianças com autismo, muitos deles, eles não têm essa prevalência pelo contato, né, social ou pelo interesse social, e acabam focando muito mais nos objetos, nos estímulos físicos do ambiente. Eu trouxe aqui um pouco o caso do Garoto Selvagem, eu não sei se vocês têm conhecimento dessa história. O Truffaut fez um filme, né, sobre a história desse garotinho, que é o Vitor. Ele foi encontrado numa floresta na França em 1797. Na época, ele tinha 11 anos de idade. Ele não era bípede, né? Ele andava com os 4 apoios, não usava roupas, enfim. E ele foi acolhido pelo médico, um médico que ficou muito famoso depois desse experimento, né, que é o Ittar. E essa intervenção que ele fez, ela foi compreendida na história da educação especial como um rudimento ali do que seria o processo de educação especial. Esse caso foi muito estudado, né, por vários pesquisadores diferentes. E uma delas, que é a Uta Fritz, o caso do Vitor, para ela, né, pode ser um relato de uma intervenção, de uma das primeiras intervenções num transtorno do desenvolvimento. Ela propõe que o Vitor já poderia ter sido abandonado por ser autista e que já teria sofrido maus tratos na primeira infância. E aí, possivelmente, criado em condições como de um animal nos primeiros anos de vida e abandonado na floresta.
Então, essa é uma hipótese, né? E a outra sobre o papel da sociedade na constituição do humano, né? Se de fato o que aconteceu primeiro, se foi, né, a exclusão do ambiente social que levou as características do Vitor serem tão próximas a de um animal aos 11 anos, ou o contrário, ou se ele já tinha algum transtorno no desenvolvimento e com a falta de estímulo, né, e de intervenção social, ele acaba tendo pouquíssimas características, né, humanas culturalmente falando. Eu trouxe um trechinho do vídeo do próprio Itá, né, que quando ele começa a ajudar a ensinar o Vitor a caminhar, aqui é o filme, né, gente, do fogo. Sí. Dame. Voilà. Então, aqui, né, alguns anos depois de intervenção. Non. La cuillère. Ici. Ele aprendendo, né, vários aspectos culturais, enfim, já usando roupas, né? E na história, nos relatos do Itá, ele não, a única coisa que ele não consegue é desenvolver a linguagem. Por mais que ele tenha tentado, né, o Vitor não chegou a desenvolver linguagem na história relatada por ele, né? Então eu trouxe um pouco desse caso para a gente discutir aqui que o autismo ele não existe fora de uma cultura e é uma cultura que vai identificar, né, se aquelas características são anormais ou são erradas, né, e que vão dar um nome e vão tomar alguma atitude com relação a isso. E aí cada cultura vai reagir de uma forma diferente. Tem um antropólogo que ele vai até uma tribo na África onde não existe o termo saúde mental. Ele pensa, será que não existe, né, ninguém com algum transtorno nesse lugar? E ele vai lá e, óbvio que quando ele chega, ele percebe que sim, existem pessoas autistas ali, mas que elas estão tão bem inseridas na comunidade que aquilo não é um problema, né? Então ele conversa com um pai de um garoto que se dá muito bem com as cabras, né? E é ótimo, não perde uma cabra e tal, e tá super bem adaptado ali. Então, é a maneira como aquela tribo, aquela cultura vai olhar para isso, né? Que vai ser, vai dar um nome, ou vai ter ou não uma intervenção, enfim. Então, se a gente olha um pouquinho da história, né, do autismo, o termo autismo infantil, ele foi descrito inicialmente pelo Léo Kanner, lá em 1943. E ele percebeu transtornos, né, ali por volta dos 30 meses, com crianças por volta dos 30 meses, que levavam a atrasos nos marcos do desenvolvimento. Ele observou bastante as dificuldades na fala e na comunicação, e muitas dificuldades de estabelecer relações interpessoais. Praticamente simultaneamente, né, em 1944, o Aspinger, Hans Aspinger, vai falar da psicopatia autística infantil. E ele já vai olhar para quadros de crianças um pouco maiores, após os 3 anos de idade. Aqueles pequenos que eles tinham um desenvolvimento, nenhum atraso, né? Nem na inteligência, no desenvolvimento cognitivo, nem no desenvolvimento da linguagem, mas que tinham
atrasos ali ou um desenvolvimento atípico no que tange à interação social. Então, foram as primeiras descrições que a gente tem do autismo. E aí, a partir de 1960, começam os estudos sobre o papel da genética no autismo. Em 1980, os critérios diagnósticos são revisados e aí a gente tem um aumento no número de diagnósticos. Em 2009, o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, como se fosse o Ministério da Saúde dos Estados Unidos, ele faz uma pesquisa, né, e diz que uma a cada 110 crianças, em 2009, eram diagnosticadas com autismo. Em 2013, o DSM vai incluir, né, o que antes era chamado de síndrome de Asperger, nos transtornos do espectro autista. Todos passam a ser chamados de transtorno do espectro autista. Em 2023, novamente o CDC edita uma pesquisa, e aí a gente já tem aqui a prevalência de uma a cada 36 crianças diagnosticadas com TEA. E esse ano, o novo estudo do CDC nos trouxe que uma a cada 31 crianças são diagnosticadas com autismo nos Estados Unidos. Então, a gente tem uma prevalência crescente, a gente não tem nenhuma distinção com relação a grupos socioeconômicos, raciais ou étnicos. Ela ocorre em todos esses grupos. E a gente tem uma prevalência de diagnóstico em meninos. E muito se discute com relação a isso, da dificuldade do diagnóstico de meninas na primeira infância, que acabam que os sintomas e os sinais são muitas vezes mais disfarçados, mais mascarados, e é mais difícil esse diagnóstico. Bom, o que a gente tem, né, na literatura com relação a esses fatores de risco? O que tem levado a esse aumento do caso, dos números de diagnóstico? Claro que com a melhor descrição nos manuais diagnósticos, a gente tem um aumento, né, pela capacitação dos profissionais, mas a gente percebe que muitas questões ambientais e alterações cromossômicas estão interferindo, estão influenciando no número de diagnósticos. Então, quanto mais se estuda, né, genética, mais se percebem essas causas, bases genéticas. Então, irmãos, por exemplo, tem 20% ali de chance, né, de terem autismo também, gêmeos bivitelinos, cerca de 31%, e gêmeos idênticos, 77%. Então, a gente tem uma base genética muito importante. Fatores ambientais, modo de vida, enfim, exposição a agrotóxico, a outros fatores, né, ambientais da nossa sociedade atual, alterações cromossômicas, então mutações genéticas, né? A gente tem várias síndromes que são associadas e já descritas na literatura ao transtorno do espectro autista. Outro fator de risco é a idade dos pais, então mulheres acima dos 35 anos e homens acima dos 40 anos. Uma coisa que já foi comprovada por muitos estudos, que não existe relação entre a vacina e o autismo. A gente teve infelizmente, né, um caso de um artigo que foi publicado que fazia essa relação, né, só que foi um estudo equivocado, ele fez um desserviço, né, para a saúde de modo geral, porque ele pegou um pequeno grupo e fez essa relação, só que não foi um estudo não foi um estudo comprovado cientificamente, enfim. Então, depois vários outros estudos se debruçaram com uma amostra maior e aí comprovaram que não existe essa relação. Uma outra questão é que o autismo também não é causado por circunstâncias sociais, né? Antigamente se pensava que tinha até teve uma tese das mães geladeira, não sei se vocês já ouviram falar, que o autismo seria causado por essa dificuldade das mães ali nos primeiros meses e dias da vida da criança, mas não tem nenhuma relação também com isso.
nem com a pandemia, né? Hoje em dia a gente tem muito isso. Ah, mas foi um filho da pandemia, ele não estava, né, experienciando a vida em sociedade, enfim. Mas também não é causado por circunstâncias sociais. Bom, e o que a gente tem, né, na descrição atual do DSM-5? O que é o transtorno do espectro autista? Para que a gente feche o diagnóstico, a gente precisa fechar, né? Tanto ter presentes aqui comportamentos tanto do critério A quanto do critério B. Critério A vai nos dizer de déficits persistentes na comunicação e na interação social em múltiplos contextos. Então, é uma criança que vai ter dificuldade de estabelecer uma conversa, vai compartilhar de uma forma um pouco diferente ou ou reduzida, né? Ou então, às vezes, até excessiva de emoções ou afetos, uma falha em iniciar ou responder às iniciativas sociais, déficits persistentes em comportamentos não verbais. Então, a gente vê muitas crianças com autismo que, às vezes, até desenvolvem a fala antes de desenvolver uma comunicação gestual, que seria anterior ao desenvolvimento da fala propriamente dita. Então, a gente tem esses déficits nos comportamentos não verbais, uma falha no desenvolvimento e na manutenção de relacionamentos. Então, esse seria o critério A. O critério B vai nos dizer da presença de padrões restritos e repetitivos de comportamento, de interesses ou atividades, que pode ser manifestado pelo menos de dois dos seguintes itens: movimentos motores, uso de objetos ou fala estereotipados ou repetitivos. Então, aqui, né, vou entrar movimentos motores, né, estereotipias que as crianças apresentam, ou na fala ecolálica, ou usando objetos para observar, de estimulação visual, enfim. Também pode ser uma insistência nas mesmas coisas, uma adesão inflexível a rotinas ou padrões ritualizados de comportamento, seja verbal ou não verbal. Então, aqui entram os hiperfocos, né? As dificuldades de flexibilização de rotinas, dificuldade com transição, interesses fixos e altamente restritos, que são anormais, ou em intensidade ou em foco. Então, a gente tem, né, muitas crianças que têm hiperfocos em ventiladores, ar-condicionado e funcionamentos de coisas elétricas, máquinas de lavar roupa, enfim. São interesses anormais, né? Se a gente olha para o desenvolvimento infantil. Outra característica é uma hiper ou hiporresponsividade a estímulos sensoriais. O que é isso? Ou a criança ela vai sentir muito ou pode sentir menos, ou mais ou menos, né? Ou hiper ou hiporresponsiva à visão, aos estímulos auditivos, né? Então, aqui eu consigo fazer né? O meu cérebro se organiza para bloquear outros sons externos para conversar aqui com vocês. Muitas vezes as crianças com autismo recebem esses estímulos todos com a mesma intensidade, e é muito difícil fazer esse filtro. Então, eles acabam, muitas vezes, buscando interesses incomuns ali, né? Aspectos sensoriais incomuns, como uma forma de ajudar esse cérebro a se organizar melhor. Então, aqui, ó, se a gente for pensar, né, o transtorno, a gente vai pensar no espectro de cores, né? Não é uma linha reta. Ele é muito mais como um espectro de cores, onde cada cor vai estar representando alguns desses aspectos, né, do diagnóstico, por exemplo, a linguagem, habilidades sociais, habilidades motoras, função executiva, processamento sensorial, e a criança ela pode estar com relação à linguagem, né, ainda muito pouco desenvolvida, e um processamento sensorial bem desenvolvido. Enfim, esse desenvolvimento ele vai se dar de forma atípica e a gente vai ter os pontinhos aqui representando aonde a criança está, né, naquele aspecto ali. Então, por exemplo, as habilidades motoras. É muito comum que a gente tenha um desenvolvimento atípico com relação às habilidades motoras. Muitas crianças, elas têm atrasos, então são crianças que algumas dos marcos do desenvolvimento, elas ganham com atraso,
ou mesmo pulam algumas etapas, né? Então, às vezes, crianças que não engatinharam, logo já caminharam. E aí a gente percebe também dispraxias, que são dificuldades em planejar e executar movimentos. Então, ter aquela iniciativa do que fazer, se eu não estou conseguindo passar por baixo, se eu tentar passar por cima, né? Conseguir planejar e executar esses movimentos, por vezes, é muito complexo. Com relação às habilidades sociais, a gente, então, observa, né, dificuldade para iniciar, para manter e para interpretar situações, interações sociais. Com relação ao processamento sensorial, né, como eu já falei, a gente tem essa hiper ou hipossensibilidade presente, né? Então, muitas vezes é uma hipossensibilidade, por exemplo, a luz, né? E aí a criança busca, como ela percebe pouco, ela busca muito mais o estímulo, né, visual. Então ela vai procurar luz, vai tentar olhar para reflexos, né, para coisas que mostrem ali com mais ênfase, né, aquilo que ela percebe pouco. Ou então, por exemplo, uma baixa percepção do movimento. Então, se ela percebe, o corpo dela percebe pouco o movimento, o que costuma acontecer? A criança busca mais esse movimento. Então, aquelas crianças que não conseguem ficar sentadas, que andam para um lado e para o outro, busca por texturas também. Se eu tenho pouca sensibilidade, né, eu vou tentar de alguma maneira sentir mais, né? Então, buscar texturas, né? Grama, pedras, massinhas, ou cheiros, tem crianças também que cheiram bastante, ou uma hipersensibilidade, que são aqueles pequenos que qualquer coisinha, né, já eles sentem muito, né? Então, dificuldade com tato, ou mesmo com luzes, com sons, né? Quando tem essa sensibilidade aflorada. Com relação às funções executivas, a gente também tem alterações, né, no desenvolvimento atípico, que vão levar a desafios, por exemplo, no planejamento, na organização, no controle inibitório, né, eu preciso, para fazer determinada tarefa, eu preciso controlar a minha vontade, por exemplo, de sair e comer porque eu senti um cheiro de alguma coisa gostosa, né? Esse controle inibitório para as crianças com autismo muitas vezes é muito difícil, né? E isso faz com que o planejamento e a organização, né, como a gente falou lá em cima, se eu tenho dificuldade em planejar e executar movimentos motores, imagina planejar e executar tarefas, né, mais complexas do dia a dia. Então, tudo que envolva esse planejamento e essa organização pode ser muito desafiador e vão, né, estar diretamente relacionados com a rigidez cognitiva. Então, se eu tenho uma dificuldade de planejar e organizar, né, e mudar, então, saiu uma coisa inesperada, eu não tinha, eu até pensei, né, de fazer assim, 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 mas choveu, por exemplo, né, não vai dar certo aquilo que eu tinha planejado. Essa mudança nos planos exige muita flexibilidade cognitiva. E se a gente tem, né, aqui nessa área do córtex pré-frontal, que é onde estão as funções executivas, se a gente tem um desenvolvimento atípico, né, uma dificuldade, um desafio maior, a gente vai experienciar, né, mais rigidez cognitiva. Muitas vezes, nossos pequenos, eles focam em determinados padrões, em determinadas ações ali repetitivas, para ajudar realmente, né, nesse equilíbrio ali de conseguir dar conta do ambiente. Com relação à linguagem, então a gente tem um atraso, uma ausência de fala, uma ecolalia, muitas vezes as crianças repetem o que foi dito, ou então repetem cenas de desenhos, né, enfim, falas de personagens, e a gente observa uma dificuldade nessa comunicação pragmática, nessa função realmente da linguagem na troca comunicativa, né? Então, muitas crianças às vezes falam, nomeiam tudo, né? São capazes de nomear tudo, mas não conseguem pedir um copo d'água quando estão com sede, né? Então, tem muita dificuldade nessa comunicação pragmática, nessa intenção ali comunicativa, para pedir, para expressar os desejos, as vontades, enfim. Bom, eu trouxe esse videozinho
ele retrata um pouco, né, de como seria, como que funciona o cérebro ativo. Trouxe para a gente ver e discutir um pouquinho. Ah. Somos todos diferentes. E isso é maravilhoso. Algumas diferenças são fáceis de se ver. Altura, estilo do cabelo, cor dos olhos e por aí afora. Outras diferenças não conseguem se ver. As nossas comidas favoritas, medos ou habilidades. Curiosamente, a forma como vemos o mundo também é diferente. Por exemplo, o que você vê neste desenho? A maioria das pessoas vê um pato, mas alguns de vocês talvez tenha visto um coelho. O que quer que tenha visto, você está correto. Isso é só uma ilusão no desenho para te mostrar que todos os cérebros funcionam de maneira diferente. O cérebro é o computador do seu corpo. Controla e trabalha de forma diferente em cada um de nós, como se aprende. Por isso é que todos somos bons em coisas diferentes. Como se sente, porque todos nós sentimos emoções diferentes. E como você se comunica. Por vezes, o cérebro está conectado de uma forma que afeta os sentidos, como entendemos as situações e como interagimos. Isto é designado como autismo. Muitas pessoas têm autismo, por isso é provável que você conheça alguém que seja autista. E por esta razão, será muito útil saber um pouquinho sobre o autismo. As conexões especiais por dentro de um cérebro autista, por vezes, fazem a pessoa ser muito boa em tarefas que nós achamos muito difíceis, como, por exemplo, a matemática, a pintura, a música. Mas também pode acontecer o contrário, e atividades que consideramos muito fáceis são incrivelmente difíceis para aprender, como, por exemplo, fazer amigos. Os sentidos constantemente enviam informações para o cérebro sobre o ambiente que nos rodeia e sobre as outras pessoas. No entanto, enquanto os sentidos da pessoa e o cérebro não comunicarem bem, o cérebro pode ficar sobrecarregado e confuso, afetando como essas pessoas veem o mundo. Se imagine descendo a rua. Assim é como um cérebro autista poderá experienciar o mesmo passeio. Assustador. Infelizmente, em muitos dos casos, a pessoa não pode dizer em voz alta o que sente. Portanto, mesmo com aquele caos todo a girar na cabeça deles, eles parecem estar bem exteriormente e impossibilitados em pedir ajuda. Todos desenvolvemos comportamentos que nos ajudam a sentir mais calmos em situações desconfortáveis. Talvez olhemos para longe, nos coçamos, roemos unhas, ficamos nervosos, mordemos lábios e por aí vai. Igualmente, pessoas autistas desenvolvem comportamentos que os ajudam a sobreviver com estes momentos intensos. Estes gestos parecem pouco comuns, mas é só a forma própria que eles encontraram para se sentirem calmos. Quando acontece, mostra que eles estão passando por um momento difícil. E a melhor coisa a fazer é não tornar o momento mais difícil ainda nos chateando, ignorando-os ou fazer piada deles. Lembre-se que só porque um PlayStation não consegue ler os jogos de um Xbox, não significa que está estragado. As pessoas autistas precisam de amigos que estejam dispostos a dar tempo para os conhecerem. Com boa comunicação e muita paciência, todos ficariam bem melhor. Pessoas com autismo não estão doentes ou estragadas. Elas simplesmente têm uma visão única do mundo. E com um pouquinho de apoio dos seus amigos, talvez se sintam capazes de compartilhar a sua visão. Autismo pode fazer coisas fantásticas acontecerem. Então, acho que esse vídeo, né, ilustra bem, assim, esse processo de como o nosso cérebro vai organizar essa experiência perceptiva, né, como os nossos sentidos vão trazendo informação para que a gente haja e esteja no mundo, né, e participe desse mundo efetivamente. Então, o que a gente tem no autismo é
um cérebro atípico, um desenvolvimento divergente nesse aspecto perceptivo, sensorial, né? Isso vai, com certeza, afetar o modo como eu vou me comunicar, né? Vai afetar a nossa capacidade cognitiva, flexibilidade ali nesses momentos, né? Então, além de ter fortes evidências genéticas, como a gente falou, e ser considerado um transtorno do neurodesenvolvimento, o TEA ele vai afetar a percepção, a comunicação social, a flexibilidade cognitiva e o desenvolvimento ele pode se dar de forma bem distinta. Então, como foi falado ali no vídeo também, muitas vezes as crianças elas têm alguns domínios que se desenvolvem bem acima da média, né? Crianças que se alfabetizam sozinhas, né? Ou que tem um pequeno que não só se alfabetizou em português, mas descobriu russo, já estava estudando russo por conta própria, né? Com 3 anos de idade. Então, a gente tem algumas questões, né? O desenvolvimento ele é atípico no sentido de que alguns domínios se desenvolvem bem acima da média e outros a gente observa um atraso importante, né? Com relação a outros domínios do desenvolvimento. Então, se a gente olha aqui, né, para a pirâmide da aprendizagem, a primeira coisa que se desenvolve é o nosso sistema nervoso central, né, que vai possibilitar que a gente desenvolva o sistema tátil, o vestibular, né, que vai me ajudar no equilíbrio, no movimento, e o sistema proprioceptivo, que é a capacidade que eu tenho de perceber o meu corpo. Por exemplo, eu vou levantar um objeto, né? Eu sei a força que eu vou ter que fazer para segurar essa garrafa. Esse é o nosso sistema proprioceptivo, contato do meu corpo com o espaço, com o mundo, né? A gente também tem aqui a interocepção, que é a percepção interna do corpo. Então, quando a gente vê ali no videozinho também, naquele momento que, como seria um cérebro autista, como poderia ser, né? Descendo essa mesma rua. E aí a gente percebe a respiração da pessoa, ela está ouvindo a própria respiração, né? Então, essas informações interoceptivas, né, também estão aí nesse sistema proprioceptivo. E aí a gente tem desenvolvimento do paladar, da audição, da visão, do olfato. A partir daí, uma segurança postural, uma consciência dos dois lados do corpo, um planejamento motor, né, para engatinhar, para caminhar, para começar ali a desenvolver as habilidades motoras, né? Um esquema corporal, maturação dos reflexos, habilidade de discriminação sensorial, que vão levar coordenação mão-olho, né? Um sistema motor ocular, então conseguir olhar para o que estão me mostrando, seguir objetos, ter esse ajuste postural cada vez mais, né? Conseguir levantar, sentar, caminhar, enfim. E a partir daí, que a gente vai chegar na etapa do desenvolvimento das habilidades linguísticas e visuais, né? Essa percepção visoespacial, funções de atenção e concentração, e aí sim, né, as atividades de vida diária, o comportamento, e por último, que a gente, aqui no cume da pirâmide, né, que seria esse aprendizado mais cognitivo e acadêmico. O que a gente tem no autismo, né? Essa base, esses sistemas sensoriais e motores, eles se desenvolvem de uma forma diferente, né? Então, a gente tem, às vezes, uma audição muito aguçada, uma visão mais empobrecida, ou mais... empobrecida não é a palavra, perdão. Uma visão distorcida, né? Dos estímulos do ambiente. Esse sistema proprioceptivo, que por vezes pode... me fazer mais força do que o necessário para caminhar, por exemplo, e a gente tem alguns modos de andar um pouco estereotipados, né? Esse sistema vestibular que não me passa o retorno e eu busco sempre o movimento. Então, a gente tem alterações nesses sistemas aqui da base da pirâmide, né? E aí vai desencadeando alteração em todo o resto, né? Então, a gente vai ter um desenvolvimento atípico desde a base. E a gente tem que pensar, né, nisso nos nossos pequenos, quando a gente quer que eles fiquem em sala de aula, quando eles sentem, né? Não é apenas uma questão comportamental, muitas vezes são aspectos sensoriais. É um cérebro que não consegue passar a informação necessária, não consegue interpretar os estímulos do ambiente e fica sobrecarregado. Mas o importante, né, é que assim como todas as pessoas,
as pessoas autistas, elas também são únicas, né? Esse espectro de cor faz com que não tenha uma criança igual a outra, né? Nem atípica e nem típica. Então, todas elas são únicas e têm potenciais diversos. O espectro do autismo, ele vai abranger muitas formas diferentes de pensar, de sentir e de se comunicar. E como educador, o nosso dever é investir com dedicação para que a gente consiga alcançar ali o máximo potencial de desenvolvimento daquela criança. Então, se a gente observa hoje na história, né, alguns diagnósticos retrospectivos sugerem que personalidades como Einstein, como Newton, Mozart, ou o próprio Victor, né, de Aeron, que a gente viu do Garoto Selvagem, que poderiam estar dentro do espectro do autismo. E aí essas histórias mostram, né, a importância da neurodiversidade para o desenvolvimento da nossa cultura, para o desenvolvimento da nossa sociedade. Então, essa neurodiversidade, ela é fundamental. E aí eu queria entrar um pouco, né, no conceito de neurodiversidade com vocês. Neurodiversidade, ele é um modo plural de ver o mundo. Então, a gente observa que variações como o autismo, o TDAH e a dislexia, elas são expressões legítimas da diversidade humana. E essa visão, esse conceito de neurodiversidade, ele não vai ignorar os desafios reais. Não é isso, não se trata disso. Mas ela destaca nesse conceito que muitas vezes essas dificuldades elas são amplificadas por barreiras sociais. Então, barreiras na comunicação, né, em conseguir transmitir o que sente e pensa, barreiras atitudinais, que são aquelas, os preconceitos, o capacitismo, né, de achar que a pessoa precisa fazer daquela maneira. Então, são as barreiras atitudinais. As barreiras arquitetônicas ou ambientais, né, a falta de acessibilidade nos ambientes, e o capacitismo presente na nossa sociedade como um todo. Bom, e aí, assim como a diversidade cultural, a neurodiversidade, ela traz a importância de enriquecer, então, as nossas formas de pensar, de criar, de agir e de viver em comunidade. Enriquecer a nossa cultura e a nossa sociedade como um todo. Então, trouxe essa citação que eu acho maravilhosa, né? A neurodiversidade pode ser tão crucial para a raça humana quanto a biodiversidade é para a vida em geral. Então, se a gente observar todos os avanços, tudo que a gente teve, né, em termos de tecnologia, avanços de questões culturais, enfim, muitos deles estão ligados às produções de cérebros neurodiversos, né? Então, de fato, a neurodiversidade, ela é crucial, sim, para a nossa evolução. Perdão. Esse vídeo que eu vou trazer na sequência foi feito pela Carly Fishman. Ela hoje é uma adulta com autismo, né? Ela, até os 12 anos, não se comunicou, não conseguia expressar nada, assim, né? Nenhum desejo, nenhuma vontade. E aí, com 12 anos, ela sentiu uma dor que estava investigando e ninguém conseguia entender, e ela vai e escreve no computador, onde era a dor, né? Dor na barriga e tal. E aí todo mundo fica, meu Deus, ela sabe escrever, como que pode, né? E aí, a partir daí, ela encontra, então, né, na escrita, uma forma de se comunicar, escreve um livro junto com o pai, e eles gravam esse vídeo, né, um pequeno documentário de um episódio, de uma vivência dela num café, né? Então, como que é para ela essa experiência, né? E aí ela passa, então, a mostrar para o mundo, né, o que é o autismo no corpinho dela. I can't wait for a coffee. Oh, hello, barista. What do you girls want? Skim soy latte? Taryn, soy can't be skim. Hot chocolate, orange juice. No, Dad, I want a coffee. Hot
Chocolate? Great. So, I was thinking of going to Sarah's later. Could you give me a ride? Yeah, sure. Are you cool with taking your sister? Yeah. Wait. What? I have my own plan. Carly. Okay, I'll see you tonight, okay? Focus. Hey, sweetheart. It's okay. Carly. How can I help? Como uma simples ida num café pode ser tão aversiva, né, e tão desesperadora. Então ela mostra, né, como a questão visual, essa distorção, né, nas luzes e junto com o movimento, tanto que para ela traz essa sobrecarga, né, com relação à audição, o barulho de tudo ali, ela ouvindo a respiração, ouvindo o grão de café, a água, o movimento da porta, enfim, o cérebro recebendo toda essa informação e essa sobrecarga, e qual que é a alternativa que ela busca ali? Como se a produção desse estímulo, né, desse som, desse movimento, conseguisse ajudar a bloquear um pouco, né, essa entrada sensorial tão forte, né, tão intensa. E eu gosto muito desse vídeo, é ela mesma, né, e o pai e a irmã, então os atores são os próprios, né, e depois que eles começam a escrever o livro, enfim, depois de muito tempo, né, de que ela passa a se comunicar, ela descreve, assim, por exemplo, que ela, em alguns momentos, se batia muito, e as pessoas seguravam, né, mas ela sentia como se tivesse, assim, subindo formiga na mão, né, e aí quando ela batia, aquilo aliviava esse aspecto tátil sensorial, né, e todo mundo segurava e não deixava ela se bater, então ela não conseguia expressar a razão daquilo que está acontecendo, né, e o pai, em vários momentos depois, se desculpa, né, porque eles falavam coisas na frente dela, sobre ela, achando que ela não estava ouvindo, não estava entendendo, e ela estava ouvindo e entendendo tudo. Então, também é um cuidado, assim, eu acho que a gente tentar, por vezes a gente olha e fala, mas está tudo bem, né, não tem nenhum gatilho que levou a isso. Só que se a gente pensar que esse cérebro está recebendo informação de uma forma diferente, né, de uma forma muito singular, o gatilho pode estar, às vezes, numa luz, né, num som, em algo externo que a gente não consegue perceber. Bom, agora a gente vai entrar um pouquinho na história da intervenção, né, no autismo. Antes de 1960, os educadores e os terapeutas, eles presumiam que as crianças com autismo não conseguiam aprender. Então, a gente tem pouquíssimos estudos antes disso de métodos, né, de ensino de crianças com autismo. A partir de 1987, o Lovász ele vai usar o treinamento de tentativas discretas, conhecido como DTT, que é uma abordagem de intervenção comportamental que se tornou cada vez mais popular. E ele consegue, né, desenvolver estudos com várias crianças e demonstrar a eficácia deste modelo de intervenção. Na DTT, as habilidades elas são divididas em componentes separados
e são ensinadas uma de cada vez em tentativas discretas. Então, eu estou ensinando a cor, né, apareamento da cor vermelha. Eu vou fazer isso várias vezes, né, em várias tentativas até que a criança aprenda e a gente vai inserindo outros componentes. Essas tentativas, elas são sucessivas, então você apresenta várias delas. A partir, né, do Lovász, a gente tem essa aplicação do ACC da aprendizagem, né, que são, a gente chama de contingência de 3 termos, né, que é a compreensão de que todo comportamento, ele vai acontecer após um antecedente, né, e vai ter logo após a emissão do comportamento uma consequência. Então, essa relação entre antecedente e consequência que vai fazer com que o comportamento apareça. Então, o DTT, o ensino por tentativas discretas, e toda a intervenção comportamental, ele vai trabalhar nessa contingência dos 3 termos. Bom, o DTT, a gente tem na intervenção comportamental abordagens mais naturalistas e abordagens mais estruturadas. O DTT é uma abordagem estruturada. Na época, o Lovász e os outros pesquisadores, eles acreditavam que as crianças com autismo não teriam sucesso em aprender num ambiente natural, exatamente por essas questões sensoriais, né? Então, para que eles pudessem aprender, para que eles pudessem ter ali, né, o ensino propriamente dito, esse ambiente teria que ser muito controlado. Então, por isso, não seria possível ensinar no ambiente natural. E aí, as instruções, elas deveriam ser bem simplificadas e os reforçadores potentes. Então, as consequências, né, ali do comportamento seriam reforçadores potentes, não somente a atividade, por exemplo, mas ter ali uma recompensa, né, uma consequência positiva e potente para aquele comportamento, para a emissão daquele comportamento. E aí, feito isso, no ambiente controlado, o foco passava a ser a generalização dessas habilidades. Os estudos do Lovász são fundamentais, Has né, been na história, autistic from birth. que tem um trechinho, mas eu acho que a gente nem precisa vê-lo, mas se vocês quiserem, tem na internet alguns trechos do Lovász, né? O que a gente tem em paralelo, né? Como ele trabalhou com esses ensinos mais estruturados, né? Muitas críticas também surgiram logo que surgiu o DTT. Então, pesquisas sobre intervenção no autismo mostraram que essas intervenções altamente estruturadas, elas eram eficazes, sim, né, no ensino de habilidade, mas muitas vezes a criança não conseguia generalizar. Então, ela só conseguia demonstrar aquela habilidade ou aquele comportamento dentro desse ambiente controlado. E quando estava, né, no ambiente escolar ou no ambiente social, não conseguia demonstrar essa habilidade. A outra coisa, né, que foi muito criticada, é a presença de comportamentos interferentes de fuga ou evitamento. Então, como muitas vezes ali as crianças, a motivação, né, para a realização da tarefa era baixa, ou então o custo de resposta muito alto, a gente tinha a presença desses comportamentos interferentes. E muitas vezes, né, a gente tem relatos das crianças da década de 80 que passaram por esses métodos mais estruturados, muitas vezes, né, uma crítica, assim, de como isso foi manejado com relação aos comportamentos ali de fuga e de evitamento. Falta de espontaneidade também dessas crianças e dependência excessiva de ajudas e de suportes. Então, são crianças que muitas vezes só conseguem fazer se tiver um auxílio ali do terapeuta. Aí, a partir dessas críticas, outras abordagens, outros métodos, né, foram sendo desenvolvidos. E aí, também foi, né, muito das questões genéticas, né, e do desenvolvimento da ciência como um todo, foram contribuindo para a gente pensar em como explicar, né, melhor essa trajetória do desenvolvimento das crianças e como que essa trajetória se desviava do desenvolvimento típico.
né? Então, esse estudo comparativo entre o desenvolvimento típico e atípico ajudaram bastante, né, para perceber quais eram esses déficits iniciais, logo ali no começo, e aí a gente começa a falar bastante de intervenção precoce, né, para que a gente consiga reverter que esses déficits que poderiam gerar ali uma cascata de atrasos, né, de lacunas no desenvolvimento, se a gente logo no começo consegue superar, né, aquele desafio, a gente consegue, então, ter um prognóstico muito melhor, né? Então, esses estudos, perspectivas, trouxeram bastante essa importância da intervenção precoce, do diagnóstico precoce, e, né, foram encontrados déficits na orientação social, imitação, atenção conjunta, né, atenção compartilhada, aquela capacidade da criança de trocar com a gente, né, olha para a gente, olha para o objeto, olha para a gente, né, compartilha o objeto, compartilha o interesse, dificuldade na reciprocidade afetiva e respostas a estímulos emocionais. Bom, hoje, né, o que a gente tem na análise do comportamento contemporâneo? Lá atrás, no início do DTT, se entendia que se você oferecesse ali uma oportunidade de aprendizagem para a criança, você tem que ensinar, né, e ela vai cumprir essa demanda, né? Então, esse questionamento que foi muito, muito refletido a partir mesmo dos estudos e relatos das pessoas que foram lá na década de 80, né? Que passaram pelo método, né? De mostrar o tanto que isso foi aversivo, que trouxeram, às vezes, ficaram com marcas significativas ali, né? No desenvolvimento da personalidade delas. Então, a aba contemporânea questiona muito essa questão da demanda dada, ter que ser ou não uma demanda cumprida, né? Não, não tem que ser, né? E aí a gente tem que pensar, é um procedimento que funciona? Sim, ele vai funcionar. Repetidas vezes, né? Se você insiste, esse procedimento a criança vai aprender. Mas a que custo? Qual é o valor social disso, né? Quais que são os efeitos colaterais desse tipo de procedimento? Então, a gente, na análise do comportamento contemporâneo, discute muito a ideia de assentimento, né? De que a gente precisa que a nossa criança queira estar ali, queira aprender, né? E aí o Gregory Hanley, eu trouxe aqui até um print, né, desse texto dele, uma perspectiva sobre a aba contemporânea. É um textinho curto, mas que vale muito a pena, assim, para todo mundo ler, que ele vai trazer essa importância, né, da gente estabelecer um vínculo com a criança, né, seguir a liderança dela, se parear ali com coisas que ela gosta, né, com muito respeito aos interesses e às vontades, porque uma criança ela só vai aprender, uma pessoa, um ser humano, quando ele está feliz, relaxado e engajado. Então, uma criança protestando, querendo sair, não vai aprender, né? Uma criança que não consegue ficar ali cumprindo aquela demanda e está demonstrando fisicamente que quer sair, não vai aprender. A gente precisa buscar estratégias para que ela esteja engajada, para que ela consiga estar ali relaxada e feliz para que a aprendizagem aconteça. Então, a gente tem aqui, né, na história da intervenção do autismo, intervenções comportamentais intensivas e precoces. Então, o DTT, mesmo o DTT hoje, né, na análise do comportamento, não é mais uma prática que a gente vai dar a demanda e vai fazer cumprir, então isso é discutido, né, desde lá dos primórdios. Além do DTT, a gente tem as abordagens do ensino incidental. Todas elas têm, essas duas aqui, né, têm a base só na análise do comportamento aplicada. Aí a gente tem aqui nesse meio as intervenções desenvolvimentistas, comportamentais e naturalistas, que elas vão buscar também nas outras psicologias do desenvolvimento, no Vygotsky, no Piaget, enfim, outros autores da psicologia do desenvolvimento, alguns conceitos, enfim, para compor o método. Então, a gente tem o modelo de intervenção precoce, modelo Denver, o SDM, o PRT, que é o treinamento de resposta pivotal, o modelo CERTS, que a gente vai trazer para vocês um pouco
no checklist do CERTS e ver como ele pode contribuir também para a elaboração dos PEIs. E o Jasper, que vai trabalhar com atenção conjunta, brincar simbólico. Então, essas abordagens, tem outras também, né? Vão buscar em outros autores, não só nos autores da análise do comportamento aplicado. E a gente tem também outras abordagens que não têm nenhuma base na análise do comportamento, que é o de Floor Time ou Play Project, por exemplo. O que a gente tem de comprovação científica de eficácia são as intervenções comportamentais, sejam naturalistas ou mais estruturadas, né? Elas todas têm um manual, um método bem estabelecido, um checklist, estudos comprovando a eficácia com grupos controle, enfim, é o que a gente tem hoje, né, de evidência científica de eficácia no tratamento das crianças com autismo. Bom, e aí o que a gente tem das contribuições da psicologia do desenvolvimento em geral, né, a gente falou um pouco da análise do comportamento, então agora trazendo um pouco do que essas outras psicologias vão trazer para as abordagens mais naturalistas. Que as crianças elas vão aprender, né, quando estão envolvidas como participantes ativos, que as experiências elas têm que acontecer em contextos significativos e ricos para a criança, né? Elas vão aprender com mais facilidade quando a gente olhar para aquela zona de desenvolvimento proximal, então aquele próximo passinho do desenvolvimento, né? Observando essa sequência regular, qual é o próximo passo, né? Porque a criança às vezes já consegue fazer com ajuda, mas ainda não consegue fazer sozinha. Então a gente vai focar nessas habilidades, nessa sequência ali do desenvolvimento. Por isso os checklists, né? E os escalas de desenvolvimento para nos ajudar a saber qual que é essa sequência, qual que é o próximo passo, né? Então, avaliar os conjuntos de habilidades das crianças e escolher metas para essa zona de desenvolvimento proximal. E aí, em cada domínio, a gente vai aumentar um pouquinho, né? Dar um passinho a mais. E aí, a generalização, né? Que ao longo do processo de intervenção, bem como o uso socialmente apropriado e funcional de novas habilidades e conhecimentos. Então, aqui, quando a gente fala de abordagens naturalistas, a gente não tem a necessidade de generalizar a habilidade depois, porque ela já é aprendida no contexto natural. Ela já é aprendida, né, no ambiente escolar, no ambiente de sala de aula, enfim. Então, os princípios essenciais, né, das abordagens naturalistas, que a gente vai falar bastante aqui nessa capacitação, é a natureza dos alvos de ensino, então esses alvos, né, dentro do que se espera ali, né, do desenvolvimento infantil, os contextos de aprendizagem significativos, né, nos ambientes que a criança está inserida, nos ambientes sociais, enfim, e estratégias de otimização do desenvolvimento, né, olhar para aquelas habilidades que são pivotais, né, que são pré-requisito para o desenvolvimento de outras, para que a gente consiga otimizar. Então, trabalhando isso aqui, a gente vai ter ganhos em vários outros aspectos do desenvolvimento. Então, a gente vai focar nessa otimização do desenvolvimento, nessa habilidade. E aqui eu trouxe um pouquinho só para o conhecimento de vocês, né, que a gente vai trabalhar bastante com o checklist do modelo CERTS, que é uma dessas abordagens naturalistas, que vai falar, né, da importância de uma equipe multidisciplinar. E aí, se a gente for ver a sigla, o SC é de comunicação social, o ER é de regulação emocional e o TS é de suporte transacional. Então, o checklist do modelo CERTS traz esse suporte transacional, que é muito importante para a gente maximizar a aprendizagem, né? Então, aqui a gente vai falar de qual é o apoio educacional que aquela criança precisa, qual é o apoio familiar, né? Na regulação emocional, o que ali a gente precisa favorecer em termos de atenção, de engajamento, né? De reatividade sensorial. E na comunicação social, como é que a gente vai contribuir para que essa comunicação funcional aconteça, né? Se a criança ela vai conseguir usar símbolos, ou ela vai, né, vai desenvolver a fala, ou vai precisar de uma comunicação alternativa, enfim. Então, a gente tem essa avaliação do modelo CERTS, bem robusta, e vamos trazer aqui para vocês, né? Ela ainda não está traduzida, a gente fez uma tradução para a pesquisa e para o programa.
Então, o modelo CERTS, ele incorpora bastante do que eu falei para vocês com relação à neurodiversidade, né? Ele muda esse paradigma de trazer ali os comportamentos autísticos como comportamentos humanos, né? Como ali uma parte de estratégia de controle, uma parte de estratégia de adaptação ao ambiente, ao sensorial, um modo de comunicação, né? Uma forma como a pessoa consegue lidar com aqueles acontecimentos que são aversivos, né? Ou aquele ambiente que tá agitado demais, está confuso demais, está assustador, ou mesmo só emocionante demais, né? Então, quando a gente olha para os comportamentos autísticos, entre aspas, a gente vai olhar e vai pensar, o que que motiva esse comportamento, né? Para que ele serve? Por que a minha criança faz né, emite esse comportamento? O que será que ela está sentindo? Será que esse comportamento ajuda ela? Então, a gente vai olhar por essa lógica. E aí a gente entra no que a gente tem hoje, né, com relação à deficiência, que é um modelo social, né, de olhar que a deficiência ela não está na pessoa, mas sim nessas barreiras que a gente já conversou, que são barreiras criadas pela sociedade, né? O problema não é ser diferente, mas sim a falta de acessibilidade, de acolhimento e de inclusão. E que os cérebros neurodivergentes, eles vão processar o mundo de formas legítimas e diversas. As pessoas neurodivergentes, elas não precisam ser consertadas, mas sim apoiadas, né? E o foco deve ser em remover essas barreiras e valorizar as singularidades. Então, quando a gente fala, né, no ambiente escolar, nas barreiras ambientais e sensoriais, a escola, né, é um ambiente de muito ruído, de muito estímulo. Então, se a gente consegue ter um cantinho mais tranquilo, né, com os ruídos reduzidos, os estímulos visuais, um cantinho da calma, né, que a gente fala de descansinho, uma cabaninha, sabe? Alguma coisa que possa ajudar a reduzir esses estímulos visuais um pouquinho ali, uso de abafador, né, ou objetos sensoriais que ajudem a criança, né, como a estratégia da Carly de né? Quando eu percebo que eu estou com uma sobrecarga sensorial, às vezes o uso de um objeto vai me ajudar, uma massinha, né, alguma coisa que eu fico ali, pronto, eu consigo organizar o meu cérebro de novo para voltar ali e interagir com aquele ambiente. E com relação também, né, à redução das barreiras mentais e evitar toques inesperados, cheiros fortes. Então, é muito importante a gente dar essa previsibilidade. Ó, eu vou pegar, posso fazer tal coisa? Com licença, eu vou tocar em você, né? Com licença, eu vou pegar seu livro. Porque essas ações inesperadas, né, fazem com que os nossos meninos muitas vezes se desorganizem, tá? Então, pensar nesses recursos, né? Tem uma professora que ela percebeu que depois do intervalo as crianças voltavam muito agitadas e os alunos que ela tinha com autismo mais agitados ainda, né? E aí ela resolveu diminuir a iluminação da sala na volta. E ela diminuiu pela metade as luzes. E isso já, só esse simples fato de apagar um pouco as luzes, a turma como um todo ficou mais tranquila, né? Então, e aí, óbvio que favoreceu as crianças com autismo também, essa diminuição de estímulos. Então, às vezes, são recursos que a gente tem, né, que são simples, que não é nada, montar um cantinho, né, um cantinho de descanso sensorial. Uma prof levou um cobertor e botou na carteira, e aí aquilo virou uma cabaninha com um colchonetezinho embaixo. Pronto, o pequeno consegue entrar ali, fica no escurinho, ela pegou um cobertor azul escuro, assim, ele entra ali, e aí até era uma coisa assim, né, que eu lembro que quando a gente conversou sobre isso, essa necessidade sensorial, né, ela questionou, ela falou, mas como vai ser com as outras crianças? Todo mundo vai querer entrar nesse cantinho, né? Aí eu expliquei assim, falei, olha, as crianças, elas entendem, elas percebem que o amigo tem necessidades, né, diferentes. E se a gente orienta, capacita essas crianças também para ter esse olhar, né, usar, trazer mesmo, assim, o que é o autismo, né, por que que aquele colega precisa disso e eles não, né? Olha, o corpinho dele está muito agitado, ali não é um lugar que ele vai brincar, né, ele vai se regular. E ela falava isso para as crianças e
foi super tranquilo, assim, todos entenderam. De vez em quando, queremos ver como é que é. Tá, agora pode ir lá, né? Mas, assim, não ficou uma coisa de toda hora alguém querer ir, né? E ele busca quando ele está com uma sobrecarga muito grande. Então, ajudou muito, né, nesse pequeno, nessa sala. Claro que não é para todas as crianças, vai depender muito do perfil sensorial de cada um. Com relação às barreiras comunicacionais, então, a comunicação aumentativa e alternativa, aqui eu trouxe o print, né, de um comunicador de alta tecnologia, né, um tablet, que a gente tem organizado aqui, amarelinho são as pessoas, os pronomes, né, os sujeitos, verde os verbos, né? E aí a gente vai tendo aqui categorias, ó, comidas, bebidas, brinquedos, e aí a gente vai entrando em pastas, e esse sistema é um sistema de comunicação visual, né? E auditivo também. Então, quando você aperta, o comunicador fala, né, a palavra ali do botão. E essa fala mais mecanizada ajuda muito os nossos pequenos a compreender, né, entender melhor a comunicação, porque a gente fala emendando uma palavra na outra, né? Nossa frase vai embolando tudo. E o comunicador não, ele vai falar: "Eu quero comer", né? E isso fica muito acessível para a criança. Então, se a sua criança tem um comunicador, use. Use com ele, use para modelar a sua fala, né? Sempre que possível, né? Olhem e peçam para as fonos: me ajuda, eu quero botar uma pasta com as atividades que eu estou trabalhando, com os conceitos que eu estou trabalhando. Se a criança não tem um comunicador, a gente consegue imprimir isso em baixa tecnologia, numa folha A4 plastificada, né? E a gente tem ali o vocabulário essencial, que vai facilitar a comunicação. E aí, eu acho que essa questão da gente fazer perguntas claras e objetivas, né? Falar palavras de forma mais isolada, ajuda nesse processamento sensorial. E aí, se eu tenho um suporte visual, facilita muito mais, né? Então, usar a comunicação alternativa, a gente está aqui para ajudar, né? Se sua criança não tiver nenhum sistema ainda, nem comunicação de baixa tecnologia, a gente pode montar alguma prancha de vocabulário essencial, e a ideia é que a gente tenha também ali na parte de elaboração do PEI, encontro com uma fono que trabalha com comunicação alternativa, que vai nos ajudar, né, a fazer esses suportes visuais, essas pranchas de comunicação. Bom, e aí, além da gente fazer essas perguntas de forma clara e bem objetiva, e com suporte visual, a gente tem que respeitar o tempo de resposta, né? Às vezes, as nossas crianças, elas precisam de um tempo maior, né? O processamento, ele vai acontecer, mas ele vai acontecer um pouco mais devagar. Além disso, validar outras formas de expressão, né? Então, ficar muito atento ao gesto, né? A se ele vai mostrar alguma imagem, se ele está fazendo alguma associação. Às vezes, uma ecolalia tá dizendo de alguma coisa que aquela criança quer expressar. Às vezes, um gesto também, né? Então, ficar bem atento a esses sinais ali, né? Comunicativos da criança. Outra coisa que favorece muito, né? Como a gente falou, tem um desenvolvimento atípico ali das funções executivas, dessa dificuldade de flexibilidade cognitiva. Então, se eu tenho uma rotina que eu não comunico para minha criança o que vai acontecer, cada hora acontece uma coisa e muda, essas transições são muito difíceis, né? O que a gente vai ter é uma criança desorganizada que não consegue entender ali o que está acontecendo naquele ambiente, né? Então, as rotinas visuais favorecem muito, não só para as crianças com autismo, mas para todas as crianças, né? Muitas vezes a gente tem que iniciar com fotos mesmo, sabe? Dos espaços da escola. Ó, agora a gente vai para o parque, agora é para a quadra, agora é o lanche, né? Para a criança entender essa rotina, e isso vai ser favorável para todos, né? Eles estão aí, a gente tá focando, né, nas turmas de primeiro ano. Então, são crianças que estão começando, né, a descobrir esse mundo letrado, identificar as letras e palavras. Então, se a gente coloca, né, a foto do parque, escreve o parque, isso vai ser positivo para todas as crianças também, né? Não só para as crianças com autismo. Então, às vezes, são estratégias comunicacionais que vão ser importantes para todos, né?
A gente vai ter uma organização, não é só o nosso aluno com autismo que vai ter essa dificuldade, né? Quando a gente fala de neurodiversidade, não só com relação aos transtornos do neurodesenvolvimento, né? Mas todos nós, a gente sabe que, eu, por exemplo, se eu não escrever o que eu estou escutando numa aula, eu não aprendo, eu preciso escrever, nem que eu nunca mais leia, mas eu preciso escrever ali naquele momento. Tem uma colega que se não tiver o slide aparecendo, ela não consegue prestar atenção só na fala né, numa palestra só falada, enfim. Então, a gente já tem características do desenvolvimento cerebral singulares com todos nós, né? E aí, isso no autismo só fica um pouco mais exacerbado. E essas estratégias, então, vão favorecer a todas as crianças, não só as crianças com autismo. Bom, com relação às barreiras atitudinais, então, evitar rótulos, julgamentos ou infantilizar, né? É muito importante a gente promover essa empatia, né? A gente ser modelo ali de empatia para que as outras crianças também percebam, né? E consigam diminuir aí reduzir essas barreiras atitudinais no convívio com as crianças com autismo, uma escuta ativa e o respeito a essa diversidade. E incluir as demais crianças, né? Eles são incríveis, todas as turmas que eu já observei, assim, na minha trajetória, né? Eu já tenho mais de 17 anos de trabalho com crianças com autismo, e as crianças, elas são muito acolhedoras, inclusivas, né? Então, geralmente eu chego na sala, fulano, olha, ele não fala, mas ele está querendo te dizer isso, porque ele é autista. E ele já, ele gosta disso, olha só, mostra para ela, sabe? Então, é muito bonitinho, assim, de ver o tanto que as crianças são muito sensíveis, né? E a forma como a gente vai lidar ali com o processo de inclusão vai ser fundamental, né? Para que a gente realmente tenha uma sociedade que respeite a diversidade humana, né? E aí, com isso, a gente explicando, né? Como eu falei lá da questão do cantinho do descanso, né? Se eu explico para as crianças, e a gente tem livros, né, que mostram isso, a gente tem esses vídeos, né? Esse videozinho que eu mostrei para vocês, por exemplo, que a gente pode trazer para eles, para que eles consigam entender, né? E de fato colaborar com os colegas, né? Mas eu vi cenas assim de crianças que muito sensíveis ele tá chateado, mas ele gosta de gibi. Aí a menininha vai lá, pega o gibi e leva para o amigo, que estava desorganizado ali no momento. Enfim, então eles são muito sensíveis, né? E a gente pode contar assim com as demais crianças. Muitas vezes na sala de aula fica difícil, né, de dar conta, assim. E a ideia é que eles não precisem, né, de suporte, assim, que a gente consiga ir esvanecendo o nosso suporte cada vez mais. Então, ter um colega ali que possa ajudar, né, que possa estar junto, vai ser muito legal. E aí a gente, além disso, estimula o convívio, a amizade e a cooperação. É bom para todos também. Banho, trocar de roupa, sair na rua. Ajudar autistas em Banho, trocar de roupa. Opa, vou trazer esse videozinho aqui Banho, para trocar você. de roupa, sair na rua. Considera-se 3 níveis de suporte. Carol está no meio, no nível 2. Caroline! Oi, minha querida Carol, tudo bem? Oi, tudo bem. A gente está muito feliz que você pode participar. Muito obrigado, viu? É. Carol, para você, qual é a importância da educação ser inclusiva? Vou usar comunicação alternativa para responder, porque tenho dificuldade em falar. A inclusão para mim é ter as suas necessidades de suporte atendidas, ser aceita e respeitada em todos os âmbitos da sociedade. Eu fui não verbal durante toda a minha infância. A escola nunca me aceitou, não me queriam lá, e mandavam sempre minha mãe me levar para casa. Minha mãe e minha tia foram à minha escola, meu aprendizado. Minha mãe me alfabetizou. Eu era a criança problema, a criança que diziam que atrapalhava. Algumas pessoas pensam que autistas de suporte 2 ou 3 são incapazes. Eu sou de suporte 2 e nunca fui incapaz. A escola é que não me dava a chance de mostrar minha capacidade. Se eu não conseguia aprender em sala, era porque ninguém me ajudava. Não entendiam que os meus comportamentos diferentes, que as professoras chamavam de estranhos, eram a minha forma de comunicação. Nem por isso eu gostaria de ser separada dos alunos sem deficiência, em uma escola especial. Eu só queria que a escola regular me aceitasse. Só fui ser de fato aceita como sou, na faculdade.
Foram 5 tentativas fracassadas de fazer uma graduação, enquanto eu não tive suporte. A partir do momento que me deram todas as adaptações que precisava, eu consegui. Isso foi na 6ª tentativa. Consegui porque fui incluída. Não foi fácil ou rápido, mas não desistiram de mim. Demoraram 8 anos para que eu terminasse um curso de 3 anos e meio, mas o tempo não importa. Esse ano eu me formei em pedagogia. Uma autista de maior suporte, que pessoas não acreditavam que terminaria nem mesmo o ensino fundamental, terminou a faculdade. A inclusão verdadeira mostra que você não é incapaz. Incapaz muitas vezes é o meio que só enxerga a deficiência e não o ser humano. Estamos vivendo um período complicado da sociedade, onde muitos de nossos direitos conquistados estão sendo retirados. Não podemos deixar o retrocesso acontecer. Precisamos ensinar a sociedade a incluir, e não poupá-la de conviver com o diferente, excluindo pessoas com deficiência dos ambientes. Precisamos de acessibilidade, aceitação e respeito. Precisamos ser incluídos. Suporte, que medem o grau Ajudar autistas em sala de aula. 1. Converse com os demais alunos explicando sobre o autismo. Mesmo crianças pequenas são capazes de entender, se o assunto for tratado com naturalidade. 2. Incentive a participação das outras crianças nas adaptações do aluno autista. As crianças adoram ajudar, se sentem úteis. Dessa forma, a aceitação do colega diferente fica muito mais fácil. Evita o bullying, pois elas passam a cuidar e protegê-lo. 3. Dê ao autista tempo entre as atividades para sair da sala se regular. Ele pode se regular em outra sala com equipamentos como bola, jump. Pode se regular no balanço do parquinho, pode ir até o banheiro mexer na água, pode correr um pouco no pátio. Fazendo isso, quando ele voltar para sua sala, estará muito mais calmo e regulado para aprender. 4. Permita o uso de extintores, abafadores de som e principalmente, equipamentos de CA de baixa ou alta tecnologia. CA é a voz do aluno e ele não pode ficar sem a sua voz. Você pode até realizar uma atividade de confecção de pranchas de comunicação aumentativa e alternativa, para os outros alunos. Assim, eles irão aprender como o colega se comunica. 5. Use suporte visual. Para ensinar regras, passo a passo de atividades e insira o interesse do aluno nas atividades. Essa é uma forma de aumentar o interesse dele em participar. Tudo isso eu vi acontecer em escolas. Escola da minha cidade e de outras cidades. Escolas particulares e públicas. Muitas dessas adaptações eu recebi na faculdade. Tudo deu muito certo e os alunos foram incluídos de verdade, incluindo eu. Sendo assim, nada disso é impossível de se realizar. Inclusão não é favor, é direito. Dicas que podem ajudar autistas em... Então, sigam a Carol Souza no Instagram, ela tem um perfil e é muito legal, assim, ela traz vários relatos, dicas, enfim, discute questões atuais, vale muito a pena, e é um pouco, acho que de tudo que a gente conversou nessa primeira aula, né, quando a gente observa a nossa criança, né, sabe o foco de interesse, a gente consegue trazer para o conteúdo que a gente está apresentando um pouco desse interesse, faz com que o conteúdo se torne mais atrativo, né, para essa criança e para todas as outras acaba sendo também, né. Eu lembrei de um pequeno que ele já estava, enfim, né, não sei que série exatamente que aprende função, mas a professora de matemática falou, acho que agora chegou num ponto que ele não vai conseguir abstrair, né, quando estou apresentando que 2x mais 4 é igual a não sei quanto, ele não estava conseguindo entender o x e o y, e ela falou, é abstração demais dentro da matemática, acho que ele, né, não vai conseguir avançar. E era um menino que sabia todas os horários e linhas, né, dos ônibus e das diferentes empresas. E aí a gente, né, na reunião com a prof, falou, será que se a gente substituir o X pela insular, o Y pela Transol, né, trazer isso para o concreto, não vai facilitar para ele? Vamos tentar? Né? E aí essa simples mudança, ele entendeu. Agora vamos chamar Transol de X, insular de Y, pronto. Ele entendeu ali e conseguiu, né, avançar ali no conteúdo. Então, às vezes, são adaptações muito simples, não é nada né, difícil ou desafiador demais para a gente no dia a dia,
mas que vão ser a chavinha ali do sucesso, né? Então, a gente vai falar bastante sobre isso, né? De como dar essa previsibilidade numa atividade, né? De como reduzir ali o custo de resposta, dividir em pequenas etapas, né? Tudo que a gente pode fazer ali para trazer para a nossa criança, né? O que a gente tá propondo ali para toda a turma. Bom, e aí eu queria, né, dessa reflexão final, assim, de trazer para vocês que as crianças com autismo, elas são pessoas que têm projetos e têm sonhos a realizar e contribuições para a nossa sociedade. Então, aqui trouxe o Stephen Wilshire, né? Minha pronúncia é ótima, não sei pronunciar o nome dele, o Stephen, mas ele é um rapaz que ele faz voos de helicóptero e ele consegue, ele vê, né, do alto e ele desenha depois o que ele viu com uma precisão absurda, assim, ele ficou famoso por esses desenhos que ele faz dessas vistas aéreas, né? Trouxe também o Clay Masso, que também é autista e surfista, campeão havaiano e tal. O Dan, que é um pequenininho que é cego, autista e músico e tem um ouvido absoluto e se apresenta por aí afora com seu teclado, né? Então, como são perfis muito singulares, muito diferentes, mas são pessoas que têm sonhos, que têm contribuições para a sociedade e que a gente tem que encontrar aí o caminho, né, para potencializar esse desenvolvimento nas nossas salas de aula. Era isso, pessoal. Queria agradecer a todos pela participação, por ter ficado até aqui. Muito obrigada. Qualquer dúvida, questão, comentário, é só procurar a gente. Então, ali tem os telefones, né, da Associação Pequenos Navegantes, mas a gente tem um canal mais próximo, né, nos grupos do WhatsApp das escolas. Fiquem bem à vontade, logo a gente vai ter esses encontros semanais e quinzenais, que a gente vai poder estar mais próximo, né, pensando aí no dia a dia e nos desafios que vocês enfrentam no cotidiano escolar. Combinado? Um abraço a todos e até logo.